Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para realizar o nosso estudo da Gênese, de Allan Kardec, do Gênesis bíblico, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Para dar início ao nosso estudo de hoje, nossa irmã Dona Silvia vai fazer a prece inicial por todos nós. Jesus amigo, mais uma vez nos reunimos em teu nome para iniciar mais um estudo do Gênesis e a Gênesis nessa noite. Pedimos as bênçãos, a graça para todos nós, encarnado e desencarnado, que esse estudo possa fazer a diferença nas nossas vidas e no nosso coração. Que Jesus ampara a todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Marilene. Boa noite a todos. Desculpa atrás. Tranquilo. Gente, vamos iniciar então a Gênese, né? Hoje o item 49. E continua falando para nós da revelação, né, mais no âmbito do espiritismo, trazendo de uma maneira bem direta, né, das vantagens da revelação espírita, ela não ser centrada em uma única personalidade, né, igual a de Moisés foi, a de Jesus também, né. Lembrando sempre, o problema não é ela ser centrada na figura de Jesus, mas temos algumas consequências quando as doutrinas são personificadas, porque elas ficam muito voltadas para o líder, para a presença dele, né? E não para o ensinamento. Isso gera coisas como fanatismo, né? Muitas vezes gera uma dependência presencial, vamos dizer assim, né? Só funciona se o líder religioso estiver perto, só faz o que a pessoa mandar, deixa de fazer, né, o que ela manda não fazer. Então tem outra consequência que não fica muito clara na discussão aqui também, mas que é interessante, que é essa da gente condicionar o nosso pensamento a uma ideia de outro. Enquanto no Espiritismo a doutrina não tendo um dono, né, vamos dizer assim, um líder, Allan Kardec ele fez a codificação, mas ele deixa claro que a doutrina é dos espíritos. Então ela dá um senso de pertencimento e de coletividade. Com isso, ela fica também mais aberta para a questão do raciocínio crítico, né? Da gente tomar as nossas decisões, da gente focar mais nos preceitos do que na pessoa em si, né? Até porque, com exceção de Jesus, qualquer outro líder religioso pode ser falho, né? E aí a gente ter decepções ou muitas vezes até cair em comportamentos, né? A gente fazer comportamentos inadequados no âmbito da religião, seja ela qual for. Eliana, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje, então, gente, o item 49, ele continua falando das revelações, né? Esse tipo de comparação aí que a gente está fazendo. Vamos à leitura. As duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé sob a autoridade da palavra do Mestre. Cai muito no que a gente está discutindo aqui, né? Essa dependência pessoal ou essa personificação da revelação ou da doutrina, seja ela qual for, ela fica condicionada a esse ensino direto, ou seja, o que a gente comentou, estar perto, né, ter a presença. Isso no Espiritismo é possível, e o item 48 vai falar, né, da questão dessa eficiência de comunicação, porque os espíritos eles estão em toda parte, né? Então consegue suprir inclusive essa necessidade.
Contudo, notam-se entre as duas bem sensível diferença devida ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. Então aqui está falando da doutrina de Moisés, da doutrina de Jesus, né? Houve aí 18 séculos de intervalo, 1800 anos, né? Entre uma e outra. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com seus adversários. Então, essas revelações, né, que aqui ele fala da doutrina de Moisés e a doutrina de Jesus, elas têm essa questão da personificação, que é estar ligado diretamente ao líder, né, e essa necessidade, então, da presença para ser passado o ensinamento. Isso dificulta, né, como a gente comentou, uma continuidade. Tá? E aí, comenta aqui uma diferença, né, entre uma diferença pequena, né? Mesmo tendo essa questão então pessoal ligada, né, essa personificação, uma com Moisés, a outra com Jesus, foram ideias diferentes. Vejam só, a primeira de Moisés, né, absoluta, ou seja, né, tinha os mandamentos, tinha a lei, né, de talião, o olho por olho, né, dente por dente. Então tinha muito faça ou não faça, e muito mais não faça, né, muito mais proibição. Se a gente pega lá os 10 mandamentos, 7 são assim: não fazer isso, não fazer aquilo, não matar, não furtar, enfim. Por causa do progresso daquelas pessoas, né, seguidoras ali dessa religião. Então a doutrina de Moisés, ela é imposta, vamos dizer assim, ela é ela tem uma perspectiva mais impositiva, enquanto a de Jesus, ela é conselheira. Os dois parágrafos aqui, eles falam das duas revelações, eles falam de coisas diferentes, e eu acho que a relação que a gente pode tirar é o seguinte: a característica da religião, né, no caso aqui da revelação, melhor dizendo, essa característica ela vai voltar muito para a questão do líder, né? Então ela fica dependente de um único pensador. E aí, quando eu tenho um único pensador para impor, para fazer as leis, isso tem que vir de forma muito direta, né? Faça, não faça, é isso ou não é. Se fizer assim, vai ter tal consequência, vai pagar de tal forma. Então era uma lei mesmo, né? Era como se fosse um código penal. Por que, gente? Veio de Moisés, que embora, né, fosse um espírito missionário, não era um espírito puro igual Jesus, né? Da pureza de Jesus, vamos dizer assim. Tanto que ele teve seus momentos de falha. Então, dentro do que ele tinha possibilidade de fazer para controlar aquele povo, ele fez. E aí, com esse pensamento então voltado, né, para um líder, ou seja, essa personificação, a doutrina fica muito fechada para abertura, fechada no sentido assim de ter opiniões diferentes, de ter contribuições. Já com Jesus, ele, um espírito muito mais evoluído, né? A doutrina de Jesus, ela é essencialmente conselheira.
Então tem diferença. Enquanto a de Moisés era imposta, a de Jesus era aconselhada. Jesus fala, né? Jesus falava e demonstrava com os exemplos muitas consequências daquilo que a gente. Muitas consequências que a gente teria a depender do que a gente fizesse. E talvez o que fica mais marcado aqui de não ter essa imposição religiosa, mas na verdade uma ideia de abertura de pensamento, que aí já começa com Jesus, eram, por exemplo, as curas, né, que Jesus realizava. Ele não pedia para que continuasse seguindo ele fazia o que tinha que ser feito e deixava o livre-arbítrio, né, da pessoa agir. Então, começa, né, gente, a abrir, mudar a perspectiva de pensamento religioso. Então, mesmo, né, sendo personificada, a doutrina de Jesus, ela já é uma doutrina mais livre para começar a aceitar questões exteriores, né, vamos dizer assim, opiniões, né, exteriores. Tanto que Jesus, né, ele faz ali o messianato dele em pouco tempo, mas ele trata muito mais de ensinar os seus discípulos e os seguidores para que a sua doutrina continuasse. Ao contrário da doutrina de Moisés, que ele precisou acompanhar o povo ali 40 anos, né, no deserto, até a terra prometida. Então, a doutrina de Jesus foi um tempo, né, bem menor. Só de caminhada, então, do povo judeu no deserto, foi mais tempo do que a estadia de Jesus aqui na terra. Do messianato, então, nem se fala, né? 3 anos mais ou menos dessa aparição mais pública, né? E dos ensinamentos da maioria dos ensinamentos de Jesus que constam no Evangelho foi no período ali de 3 anos. Então, gente, a gente volta para essa questão da revelação de como que tem planejamento, porque veja, a primeira revelação de Moisés mais imposta, a doutrina de Jesus, o Evangelho Santo, ele já começa a ter mais abertura, mais participação, e mesmo depois que Jesus morre, ele deixa ali os seguidores para continuar, e deu certo, né? Que a gente até hoje tem acesso. E no caso da doutrina espírita, que é o que vai vir depois, nós vamos discutir na semana que vem, no caso da doutrina espírita, essa participação ela fica muito mais ampla. Por quê? Desde a sua fundação, ela já é caracterizada por uma ideia coletiva. De qual coletividade? De espíritos, trazendo para nós a mensagem. E depois muito aberta para nós participarmos, para nós questionarmos, que é uma característica também da filosofia e da ciência. A ciência ela não é movida por respostas, ela é movida por perguntas. É a gente se perguntar por que isso ocorre assim, dessa maneira. Por que aquilo é daquele jeito e não do outro jeito? Então, na ânsia de satisfazer as nossas perguntas, a gente vai em busca das respostas e isso move a ciência. A filosofia, então, nem se fala, ela é movida quase que 100%, né, por perguntas, questionamentos e reflexões. Então, a doutrina espírita ela tem essa característica de ser aberta para opiniões, para comentários, para questionamentos, porque também ela tem esse tripé, né, de religião, ciência e filosofia. Ciência e filosofia fica muito claro para nós então que tem essa parcela de curiosidade, de pergunta, né, de trabalho em grupo, né, para discutir, para entender. E no âmbito religioso, parte desse estudo, né, dessa consideração que foi feita aqui, de como que evoluiu
a questão da interação religiosa desde Moisés até Jesus. Como que a gente percebe que o objetivo aqui era falar da mudança do líder religioso e da característica, né, de participação assim pública na religião, porque eles fixam, né, o povo. Quer dizer, ele fala aqui, ó, as duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto, como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para sua elaboração. Elas tinham que ser impostas pela fé sob a autoridade da palavra do mestre. Então a primeira coisa, né, que é dita aqui, e aí eu li isso aqui e não comentei também, foi até bom voltar. Além de ter essa participação direta, né, pelo motivo da dependência do mestre, tinha também a questão do povo não ser evoluído bastante para conseguir concorrer, ou seja, participar, dar ideia, questionar, etc. Então junta essas duas coisas. E aí, por que que a gente percebe, como que a gente percebe então que ele está falando da mudança, né, da religião e do líder da religião? Porque ele fixa o povo. Notam-se entre as duas o quê? As duas abordagens, né, as duas primeiras revelações, bem sensível diferença devida ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. Então, para o povo de Moisés, que era mais cabeça dura, né, vamos dizer assim, foi de uma maneira muito direta, juntando isso ao fato de que era também uma sociedade que não estava ainda num grau de evolução que possibilitasse participar na religião. Quando chega para Jesus, tem essa diferença então, né, de 18 séculos, o mesmo povo, mas passado então 18 séculos, e com isso uma certa evolução ocorre nesse período, e aí junta o quê? Um líder mais evoluído e que tem uma ideia mais liberal no sentido da participação, do questionamento e de construir de maneira conjunta, e uma sociedade, né, esse mesmo povo que evoluiu alguma coisa e já podia ali, pelo menos fazer reflexões pessoais. É por isso que Jesus, então, se caracterizava por dar conselhos e na doutrina de Moisés por dar ordens, né? Ser uma coisa mais absoluta. Nós vamos ver na semana que vem sobre o Espiritismo, gente, mas já dá para adiantar. O que que acontece então? Do tempo de Jesus até o Espiritismo, passam-se, né, mais 18 séculos, e com isso o povo evolui um pouquinho mais, e junto disso vem o aspecto do líder religioso, que no caso da doutrina espírita não é o líder, mas a coletividade de espíritos. Então junta as duas coisas. Uma responsabilidade coletiva aliada a pessoas que evoluíram um pouquinho mais e que já vão ter a capacidade de participar, de ajudar, de elaborar. Tanto que tinha um núcleo, né, espiritual, e Kardec tinha sua equipe que ajudava também aqui na Terra. A sua esposa, né, tinha o próprio Leon Denis, tinham membros ali, né, diversos principalmente da sociedade parisiense ali da época. Mas a terceira revelação nós vamos falar no item 50. Resumindo aqui então, o que esse item 49 ele quer dizer para nós? Revelação é algo planejado, tá? E ela acontece, né? Por ela ser planejada,
e planejada por Deus, né? Essas revelações mais importantes assim para a humanidade, planejadas por Deus, e com isso não tem nada errado. Para aquele momento, a religião ela precisava vir de uma forma personificada. Em Moisés primeiro, depois em Jesus. Com a doutrina espírita pode vir a religião, mas a diferença é essa liderança coletiva, porque vem de uma coletividade de espíritos e porque a sociedade, né, já estava mais evoluída, mais questionadora e mais participativa. Tanto, né, gente, que tem vários momentos aí que o Allan Kardec descreve, né, debates que aconteciam, que era aberto para outras religiões questionarem. Muitas vezes as outras religiões difamavam o espiritismo e aí Allan Kardec respondia, né? Então sempre o espiritismo foi muito aberto nessa questão. Para nós é muito importante lembrarmos do pensamento crítico, né? Então, aliado ao conhecimento que os espíritos vão trazer, tem a nossa parcela de ter o cuidado também de como lidar com a doutrina, tá? Porque senão a gente começa a ficar fixado, né? Como é aberto para ideias em geral, aí todo mundo pode falar o que quiser, né? E cabe a nós ter esse pensamento crítico para filtrar e de acordo com os princípios da doutrina espírita, a gente vê se aquilo é bom ou não e qual vai ser a nossa decisão. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Tiago, essa questão, assim, tá aqui na minha mente, eu não sei se tem muita coisa a ver, quando fala assim, da revelação de Moisés era de um jeito mais autoritário e a opinião era única, né? Determinado por ele. E veio aqui no livro, quando você voltou lá atrás, que fala aqui que, se senão o resultado dos ensinamentos direitos, devia impor-se a fé pela autoridade da palavra do mestre, né? Uhum. Aí é uma questão que hoje os conceitos são mais interagidos, né, entre opiniões de espírito, como você falou. Mas será que esses segmentos religiosos, que é muito institucionalista, ele está mais o segmento de Moisés ou tá seguindo a palavra do mestre? Porque pelo que fala aqui, é mais uma questão de não de instituição, e sim de palavra conceituada no Evangelho, né? Não? Você fala as outras religiões diferentes do Espiritismo? Não, porque tem casos espírita também que é muito focado em opinião única, né? De várias Ah, regras, sim. é tipo mais focado na instituição. E fala-se também do Evangelho, mas isso dentro do Evangelho, mesmo que você falou, não sei se eu estou adiantando muito, mas na fala do Espiritismo não tem muito focado em instituição, fala mais sobre, né, a contextualização do Evangelho, sobre interagir em opiniões e ali chegar a um contexto dentro dos ensinamentos, né? E tem lugares que têm regras e são decididas dessa forma, são normas da instituição e é o que eu estou querendo entender, se ainda está muito focado ao segmento do Moisés ou se já está uma abertura para o segmento de Jesus. Você acha que tem alguma coisa a ver ou eu estou confundindo muito? Entendi. Entendi o que você quis dizer. Aí eu acho que entra muito o elemento pessoal, né? Porque nós temos religião, temos o religioso. Você me falando isso aí, eu lembrei, né, de um centro que era meio que uma regra que antes de fazer a palestra, o palestrante tinha que tomar um passe. Aí eles já tinham esse costume, mas não tem isso em lugar nenhum, sabe? Então tem uma outra coisa, né? Que aí a minha opinião, tá? E a gente vê outras coisas também.
Tem centros aqui em Sete Lagoas, por exemplo, tem até muito tempo que eu não vou nesse em específico, mas que é só o presidente da casa que faz a palestra. Então é muito voltado para a figura do líder, sabe? Dessa casa em específico. E eu acho que essa variação entre casas, ela se dá até por essa liberdade de pensamento que o Espiritismo permite. Só que aí vem a outra parcela que é a questão da análise crítica. Tem muita gente que inventa muita coisa que não faz sentido nenhum e fala que é doutrina espírita, né? Mas por quê? Na cabeça dela é doutrina espírita, mas quando a gente vai ver, está muito mais voltado para Moisés, no caso, né? Então, assim, como a doutrina espírita é muito livre e tem vários grupos de pensamentos, né? De pensamento, e esses grupos se organizam em casas espíritas, pode ter sim núcleos que vão ter um pensamento muito parecido com o que a doutrina espírita preconiza, né, com esse senso de coletividade, e vão ter outros que, devido à característica daquele grupo, vai estar voltado para a questão pessoal. O que eu acho que entra muito aí? Lembremos, né, do que foi mostrado aqui nessa parte. Dependia também da necessidade do povo e da evolução do povo. Então, por o caso lá de Moisés, precisava ser assim. Com Jesus ainda precisava ser assim, só que em vez de ser uma coisa imposta, já era uma coisa mais aconselhada, né? Era uma sugestão. Hoje, então, gente, se a gente pega aí grupos, né, diversos, e a gente sabe que esses grupos na reencarnação não é por acaso, né, que a gente encontra, se une a determinado grupo ou não, pode ser que para aquele grupo em específico funcione ainda, né, seja algo mais apropriado para a evolução deles, centrar na figura de alguém, né? E pode ser também para a evolução não só dos liderados, mas para a evolução do líder. Vamos supor que esse líder em algum momento fosse alguém que desvirtuasse, né, pessoas, que organizava grupos ali, mas para fazer o mal. Hoje pode ser uma oportunidade de redenção, mesmo que de maneira algumas vezes exagerada, ou trazendo coisa da cabeça, mas pelo menos é com uma ideia voltada, né, uma intenção voltada para a doutrina espírita e para o evangelho. Então eu acho que cada caso é um caso. Acho que pode ter, né, dos três casos aqui. Vou pegar o exemplo da Casa do Caminho, né, que é a maioria de nós aqui. Eu acho que é bem a forma, né, da condução, ela é bem voltada para o espiritismo mesmo. Essa coisa de coletividade, né? Então, óbvio, né, tem a figura do presidente, do líder da casa, mas a maioria das decisões a gente vê sendo tomada em conjunto, a gente vê várias pessoas participando em diversas partes, e nessas participações tendo autonomia para tomar decisões. Quando é uma coisa mais importante, né, de ser decidida, reúne mais pessoas. Então, na Casa do Caminho, vejo isso. Agora vamos outra casa, né, que eu já frequentei e que eu conheço mais ou menos, conheço bem até o funcionamento, o Silva Jardim. Se a gente pegar o Silva Jardim, aí eu acho que vai voltar mais para essa questão aqui. Lembrando, né, gente, é uma visão externa. Eu nunca participei de coordenação nenhuma lá, não sei como tomam as decisões. Mas até pelo fluxo, né, por ter muita gente que frequenta e por ser na região central e tal, volta muito para a questão do aconselhamento, né? Então já tem mais uma cara dessa abordagem aqui voltada para a segunda revelação. Traz o ensinamento espírita, né? É um centro espírita, não é isso que eu quero dizer, mas a maneira de lidar é parecida com essa maneira da segunda revelação. Por quê? É uma dinâmica diferente. Não é todo mundo que vai chegar ali
que vai ter conhecimento espírita para ajudar a tomar a decisão. Então, diálogo fraterno, né? Lá tem 2, 3 salas assim por reunião para ter diálogo fraterno, aconselhamento. Então, eu acho que vai variar, né? Eu acho que vai variar muito da perspectiva, dependendo da característica do grupo. E a gente vai ter várias situações em que vai encaixar com uma ou com outra, tá? Agora, o espiritismo, né, de maneira geral, os preceitos, né, os ensinamentos do espiritismo, eles trazem essa ideia de coletividade, de participação mútua, de pensamento aberto, de poder criticar, né, de poder questionar, não ser aquela coisa imposta. Por quê? Ela esclarece, ela ensina, né, a gente quais são as consequências das coisas. Automaticamente isso abre o pensamento, né, e a gente passa a colaborar, a questionar. Enfim, então acho que pode acontecer os 3 casos, Marilene, e o que vai fazer que seja um caso ou outro é a característica do grupo. Deu para entender? Quer complementar? Marilene? Mais alguém, gente? Gente, vocês perceberam que a Gênese, né? Ela é um livro bem detalhado, né? Ela trata assim de cada ponto, ela explica, vai a fundo. Das obras do Espiritismo é que tem mais cara de ciência, né? Vamos dizer assim. Então ela faz questão de ir abordando mesmo, passo a passo, detalhe por detalhe. Já estamos no item 50 do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. É o item que nós vamos fazer então na semana que vem. E hoje, né, a gente para por aqui e vai para o Gênesis. Ô, Tiago, Oi, dona Silvia. só me fala uma coisa que eu sou meio burrinha. Ô, Tiago, então quer dizer que Kardec era um líder religioso. O Kardec, talvez a palavra que mais se encaixe para ele, né, Ah, no caso assim, no contexto do espiritismo, é de codificador mesmo. Eu não diria nem um líder religioso, porque o que ele fez, na verdade, foi organizar, né, as informações que chegavam. Então ele era um líder, né, daquele grupo ali, mas no sentido de trazer essas informações. Dentro da doutrina espírita, nós espíritas, né, a gente pode entender Allan Kardec assim, aquele que trouxe a mensagem dos espíritos e codificou. A liderança, né, porque a doutrina espírita, por mais que a gente traga ela para o âmbito religioso, ela não é só religião, né, ela é ciência e filosofia também. Então, esse conjunto dessas 3 coisas, o que o Allan Kardec sempre fez questão de deixar muito claro é que veio dos espíritos, da coletividade. Então é nesse sentido que a gente fala. A liderança no sentido das ideias, né, e do funcionamento da doutrina espírita é dos espíritos. Se a gente for falar do líder assim, é o espírito de verdade, né? É o líder espiritual da equipe espiritual, é aquele que conduziu a chegada, né, do espiritismo, mas assim no sentido de coordenar. Em aspecto de liderança mesmo, quem é o líder da doutrina espírita? A gente pode falar que não tem um definido. É porque ela é dos espíritos, da coletividade. Agora, isso no âmbito espírita. Lá fora, para as outras religiões que não têm esse conhecimento de como que a doutrina espírita surgiu, sim, vai ser muito comum elas tratarem o Allan Kardec como um líder
religioso, tá? Isso no sentido geral, tá? No sentido geral da palavra, né? A doutrina espírita ela é classificada como uma religião e a figura mais importante, né, que salta aos olhos assim em termos de uma figura encarnada é o Allan Kardec. Mas no nosso meio religioso espírita, a gente, até pelas atitudes de Allan Kardec, eu acho que a palavra que combina mais é um codificador da religião. Entendi. Pode falar, Eliana. Então, só um comentário, né? A gente falando em líder, nós temos que observar, né? Eu fico pensando o que seria, né? O que aconteceu, porque o que nos espera? Dois grandes líderes que foram, né? Que foram para o mundo espiritual esse ano, né? O Papa Francisco e o Divaldo, né? Se a gente for pensar, são dois líderes, um religioso da doutrina da Igreja Católica e outro da doutrina espírita, né? Sim. Então, o que a gente vai pensar disso, hein? Por que esse desencarne desses dois grandes líderes num ano só? Eu acho que trazendo para o nosso contexto aqui, né, do que foi falado, quando você começou a falar, eu pensei aqui, né, da importância que é não ter a personificação. Porque imagina, é fato, você falou de dois grandes líderes. Aí, dona Sim, Silvia, no caso do Divaldo em específico, eu concordo com a Eliana que ele é um líder religioso. Porque né, ele dirigiu uma grande obra do Espiritismo, tinha ali muitas pessoas que se espelhavam nele, era uma figura pública. Então, nos dois aspectos, tanto no geral quanto no mais restrito, religioso mesmo, eu diria que ele é um líder religioso. Papa Francisco, sem dúvida, também um líder religioso e a figura máxima, né, encarnada aí que representa o catolicismo. A questão do desencarne dos dois, Eliano, eu não tenho, não tenho ideia do porquê, né, que aconteceu do assim um motivo. próximo do outro, né? Difícil, né? Aham, Mas eu também achei estranho assim quando aconteceu. E bate, né? Vai batendo. Eu vi muitas pessoas, vou aproveitar esse comentário seu. Eu vi pessoas falando assim, nossa, o que que vai ser da gente, né? sim, Porque perdendo o Papa Francisco I foi, o Divaldo, né? E as pessoas boas, os líderes estão indo, como que a gente vai ficar? Eu lembrei na hora disso que a gente estava estudando na Gênesis, da importância de não personificar. De não personificar. Por quê? Mesmo com o desencarne dele, as ideias